Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Por que vivemos? Por que estamos aqui nesta terra? Qual é o sentido da nossa existência? Muitos se perguntam e talvez não entendem. Nasce, cresce, morre. Qual o objetivo disso? Nós estamos aqui simplesmente para viver, nada mais do que isso. O sentido da nossa vida é viver. Só que nem todo mundo que vive, vive. Nem todo ser humano vive como deveria viver. Por isso é necessário que o ser humano descubra o sentido da sua existência, o sabor da vida. O Evangelho nos mostra dois elementos muito fáceis de compreensão. Jesus chama os seus discípulos, como também a ele o é, como o sal da terra e luz do mundo. É bom lembrar o contexto deste Evangelho. Nós estamos na montanha, é o chamado Sermão da Montanha. É o sermão mais importante de Jesus Cristo. Do capítulo 5 de Mateus ao 6, 7 e 8, vocês ali, nós temos a principal mensagem de Cristo. E tudo começou, semana passada, com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, os que têm fome e sede de justiça, os que choram, os misericordiosos, os que promovem a paz, até chegar à perseguição. As bem-aventuranças é o caminho da felicidade. É o caminho da vida. O sentido da vida, o ser humano está em colocar em prática essas bem-aventuranças. Quem procura isto é uma vida que tem sentido, que tem sabor. Quem não vive segundo as bem-aventuranças é uma vida sem tempero. O que o sal faz? Uma das belíssimas atribuições do sal. O sal traz à tona aquilo que o elemento, se não fosse o sal, não teria. Deus fez tudo de modo maravilhoso. Os elementos estão aí separados e compete ao homem pela razão juntar e fazer ali a junção deles, alimento e outras coisas mais. Construções, vamos juntando com uma tabela periódica de química, vamos pegando os elementos, vendo o que é possível e pronto. Um alimento, por si só, já tem o seu nutriente. Você pega ali, talvez, um tomate, você come o tomate sem tempero, embora alguns possam até gostar, e ali tem o seu nutriente. Você pega um arroz e vai cozinhar, você ao alimentar sem sal, o arroz vai dar ao seu organismo os alimentos, os nutrientes que compõem. Mas sem sal, o arroz, o tomate ou qualquer que seja, não dá sabor. Eu posso estar alimentado, mas não saciado. Eu posso viver, mas não viver. Porque o sentido da vida está justamente no sabor que o Evangelho, que a palavra de Deus nos oferece. Não adianta fugir. Vida saborosa é vida em Cristo.
Quem não aplica aquilo que ele pede ou oferece, não, uma hora vai perceber que a vida está vazia, sem sentido, procurando algo para se preencher. O sabor da vida passa pelo Evangelho. E de modo especial, das bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. O que o sal faz? Ele então penetra no alimento e vai dando ali o sabor. E é gostoso do sal, ele realça aquilo que o outro tem, não ele. Você põe sal no tomate, tem gosto de tomate. Você põe sal no arroz, tem gosto de arroz. O sal ele faz trazer à tona aquilo que é o essencial daquele alimento. Por outro lado, se colocado demais, fica difícil alimentar. Muito sal. Um alimento com pouco sal, você pode depois acrescentar. Eu não sou cozinheiro a ponto de conhecer técnicas de tirar sal de uma comida pronta. Você pode dessalgar ali um bacalhau e outras coisas mais, mas depois de pronto, você tentar tirar aquele sal é mais complexo, complicado. Por isso, o que é uma vida com muito sal? Uma pessoa com muito sal é aquela pessoa que ouviu o Evangelho, fez o encontro, o retiro, e assim por diante, ela se converteu. E a partir de agora, ela só vive para Deus. Que glória a Deus! Só que daqui a pouco vai ficando demais. Tudo para ela, só vive naquele círculo. Ela não se abre mais no mundo. Tudo se torna pecado. Todo mundo está perdido. E ela encontrou a salvação. Ela vai se tornando uma pessoa chata. No grupo de WhatsApp, só manda mensagem religiosa. Não sabe falar outra coisa. E vai julgando todo mundo como um pecador. Ela não ouve música, misericórdia, tudo ruim. Ela se abstém. Uma coisa é você se abster por vontade, outra coisa é você dizer que o mal está em tudo isto. E ela vai se tornar uma pessoa intragável, insuportável. Ela, sabe, aquela pessoa que mostra uma religiosidade, mas não uma religiosidade que liberta, mas que se torna um peso. Por outro lado, muitas pessoas podem perder o sal. São aquelas pessoas que passaram pelo retiro, vieram na igreja, que seja, fizeram uma experiência e se converteram, mas com o passar do tempo, perdeu-se o sabor. O que faz um cristão perder um sabor, se tornar insosso? Tantos fatores. Às vezes a vida perde o sabor, perde o tempero. Tanta notícia ruim, tanta injustiça, tanta violência. Isso vai tirando, vai nos sugando. E o poder do sal justamente é conservação. Só que se não bem conservar, eu posso perder a minha essência. Não deixe roubar aquilo que um dia você encontrou. Não deixe que o mundo, os problemas da vida roubem de você, tirem de você aquilo que é essencial. Porque se o cristão perder o tempero, o mundo se perde. Não existe humanidade fora do cristianismo bem vivido. O problema é que os cristãos hoje estão perdendo o seu tempero e o seu sabor. Não consigo mais olhar e dizer, esse é cristão. Não, esse não é, sem querer julgar. Não, esse aqui tem atitude cristã. Não, mas todos estão numa comunidade, dizem ser cristão, mas atitudes dessas pessoas, misericórdia. São atitudes violentas, são atitudes vingativas, são atitudes que não têm sabor. Quanta gente amarga, azeda, sem gosto. Tem gente que não dá vontade nem de ficar perto, porque ela é ruim mesmo, não dá vontade, não é gostosa a companhia, a presença. Só murmura, só reclama, só faz tudo isso. Fica xingando o tempo todo, está insatisfeito o tempo todo. Misericórdia, joga Ajinomoto. É verdade que o melhor tempero, embora possamos ter outros temperos na culinária, podemos pegar ali um alho, podemos um alho poró, uma cebolinha, uma salsinha, um coentro que o capixaba adora,
o terror dos mineiros e outros mais. Eu posso buscar, mas nada substitui o sal. Eu posso encontrar alegria e prazeres na vida e outros temperos da existência, mas nada substitui o sal, que é Cristo, que é a palavra. É Ele que de fato vai mostrar, o ser humano é um alimento. E quando o sal da palavra entra, o melhor do ser humano realça. Aquilo que estava escondido, assim como o tomate, como o arroz e tudo mais, quando a palavra encontra espaço, o ser humano se torna melhor. Por outro lado, o sal se tornou, no mundo de hoje, um vilão. Há pouco tempo atrás, no estado do Espírito Santo, os bares eram proibidos de colocar sal nas mesas. Porque para tentar cortar o consumo, os nossos produtos industrializados têm muito sal. Por que o sal se tornou um vilão, sendo que nós somos chamados a sê-lo? Muito simples. Intervenção humana. Se nós pegarmos o sal mineral, lá, Himalaia, o sal rosa, são pedrinhas, e quando você coloca, ou até mesmo você dissolve um pouco, e coloca no alimento, ele tem demora na absorção, ele demora a dar o tempero. Não é tão imediato como o sal que nós consumimos e compramos nos supermercados, o cloreto de sódio. O cloreto de sódio tem 2 elementos. Cloreto de sódio. E que há poucos tempos no Brasil foi acrescentado iodo. Pegaram o sal, refinaram o sal e tiraram muitos elementos do sal mineral e colocaram no cloreto de sódio. Para quê? Para ter rápida absorção. Pega um sal do Himalaia e pega um sal. A diferença da textura e da intensidade e velocidade de tempero. O cloreto de sódio, ele rapidamente penetra no alimento e fica muito mais saboroso. Só que ele, de forma como é colocado, se torna um vilão. O sal mineral, ele tem sua origem, aula de química hoje, viu gente? Depois tem prova. O sal mineral, ele tem mais de 90 elementos químicos. Dentro deles, o sódio. Como é que o sal mineral pode se tornar insosso? Quando ele, em determinadas situações, o sódio se perde, mas os outros elementos permanecem. O sal que nós compramos nos mercados, ele não perde o seu sabor, ele permanece como ele é. Quando o homem põe a mão e acelera o processo, traz o problema. Lembra as galinhas lá, galinha caipira, leva 6, 8 meses para crescer, tadinhas. O homem vai e põe a mão, põe a galinha de granja, e em 2 meses está pronto. Qual o problema da aceleração nisso? Nossas doenças, nossas enfermidades. Então o sal, ele não é ruim, é como o homem utiliza. Nós que somos alimentados pela palavra, somos chamados então a temperar o mundo. Está difícil? Está difícil. A sociedade está mimizenta, está chata. Por quê? Porque os cristãos estão perdendo o sabor. Não estamos conseguindo mais dar tempero ao mundo. Segundo papel do sal, conservar. O sal, ele me dá sabor e conserva. O que Cristo está dizendo? Que nós somos o tempero deste mundo e temos que conservar aquilo que eu recebi. Hoje nós temos geladeira, energia elétrica, freezers. Um tempo passado, não muito distante, não se tinha isso. O que usava para poder conservar os alimentos? Sal. O que o sal faz no alimento? Pega a carne, joga sal, para conservar por 3 dias. O sal que ele faz, ele suga a água do alimento, para que possa evitar a putrefação rápida daquele alimento. É a água que faz fazer isso, acelerar, mas o sal segura. Por isso nós, como cristãos, no mundo somos chamados a conservar. Então eu grudo naquela pessoa lá fora,
Eu vou temperar e vou sugar dela o quê? A água. Qual seria essa água? Suas lágrimas, suas dores, aquilo que acelera a decomposição dela. O mundo está machucado, ferido, então eu entro no trabalho, eu entro na minha casa e ali eu dou um tempero. Eu entro, ao mesmo tempo eu retiro as dores, as lágrimas, para que a comunidade possa permanecer mais tempo na graça de Deus. E por fim, a luz. Luz é fácil, luz está aí. É o primeiro, podemos dizer, ser, primeira criatura divina, faça-se a luz. Tudo começou por ela. E foi através também dela que o ser humano foge. Prefere as trevas do que a luz divina. Jesus se diz, é chamado de luz. A luz do mundo é o próprio Cristo. No batismo, quando nós somos mergulhados pelo batismo, quando nós éramos pequenos, aqui nós passamos e banhamos por esta água, fomos banhados, o que o sal retira, o batismo põe. Somos banhados e o padrinho e a madrinha leva para o seu afilhado a luz, a vela. Em todos os nossos sacramentos, praticamente, nós temos a vela, que é o símbolo da luz. E essa vela, de modo especial, que é acesa em tempos solenes, que representa a própria luz de Cristo. O batizado se torna luz do mundo das trevas. Mas o problema hoje é que você olha para um batizado cristão, não parece luz, tem atitude de treva. Esse é o problema. Que as nossas ações não são iluminadas, e não são iluminadoras. Pelo contrário, estamos apagando a luz da humanidade. Olha para um cristão, está insosso e nas trevas. Qual é a diferença nossa? Não estamos aqui para sair condenando ninguém. Não é para poder isto, mas para poder mostrar um caminho. Se não fosse a luz, eu não veria a beleza deste altar, não veria talvez uma toalha. Se não fosse a luz, não poderia ver que talvez esteja sujo aqui. Se não fosse a luz, eu estaria tateando, preocupado se tem degrau, se não tem degrau. A luz me faz enxergar, e o cristão faz, olha, joga a humanidade, a verdade, joga o caminho. Se o cristão não faz isso, se corrompe e se torna um como os outros, quem irá nos salvar? Somente Chapolin Colorado. Quem poderá? Se não houver ali alguém que mostre para nós o caminho. Por isso é a luz. E que a liturgia de hoje nos mostra um exemplo de iluminar o mundo. Como devemos iluminar o mundo? Reparte o pão com o faminto. Acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrar um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora. Não se coloca uma lâmpada debaixo da mesa, mas ela está em cima para poder iluminar. Por isso o cristão tem que estar em cima, não escondido. Por outro lado, o Evangelho diz: o que a tua mão direita faz, que a esquerda não saiba. Ou seja, faça sua caridade, não precisa dar propaganda por isso. Por outro lado, ele diz que tem que o quê? Mostrar. Eu não vou fazer propaganda de mim mesmo, mas as obras pela minha fé têm que aparecer. Vai ser bonito quando a humanidade vê, olha aquela comunidade, olha como eles se amam, olha como não tem necessitados junto a eles, olha as obras que eles que fazem, se ocupam com os mais desvalidos. Mas não, os cristãos hoje estão preocupados consigo mesmo, com as suas séries, com os seus sofás, com o seu descanso, com o seu trabalho, e que se dane os demais, tornando cada vez mais egoístas. Mas a luz do mundo vai ser mostrada a partir de nossas obras, atitudes, que temos tantas, graças a Deus. Muitos de nós aqui vivem essa luz que ilumina o ambiente, mas às vezes somos uma velhinha só e poderíamos ser um farol.
Ah, como poderíamos fazer muito mais coisas, se nós nos uníssemos muito mais e fizéssemos ajuda àqueles que mais necessitam. É dessa maneira que tiraríamos muita gente das trevas e o Evangelho seria conhecido. Estamos carentes de ações, palavras, muita gente prega, atitudes, poucos fazem. Que nosso cristianismo, que a nossa fé seja um tempero. Onde você estiver essa semana, seja você um tempero. Tempere o ambiente. Chega de amargor, de azedume. Chega disto. Ilumine onde você estiver. Mas só fará isso se você estiver próximo dele. A grande luz e o tempero maior do mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.